Oi, gente, boa tarde. Live do nada chegando. Atrasadinha pro almoço, porque hoje eu recebi um convite muito maravilhoso da minha amiga Renata para acompanhar aí um curso de Theta Healing. E aí eu consegui intercalar, entrar um pouquinho, atender, entrar um pouquinho. E aí a energia do Theta Healing tá bem alta aqui, né? E aí o tema que eu queria trazer hoje pra gente conversar é sobre como voltar a ter confiança em nós mesmos. Faz tempo que eu tô com esse tema na cabeça para desenrolar um pouco. E porque se fala muito hoje, né, da disciplina, autossabotagem, da questão dos padrões, né, de alguns transtornos, do TDAH, por exemplo, né, a pessoa fala, não consigo ter foco em nada. E no Theta Healing a gente acredita que a gente pode mudar padrão, mudar crença, mudar tudo, né? A gente acredita que esse corpo ele pode resetar, né, padrões de repetição, doenças, assim, que tudo dá para dar um reset, né? Eu acredito, porque eu testemunho isso aqui no meu trabalho. E aí, essa coisa do combinado com a gente, voltar a ter confiança em nós, é um ato de intenção, né? Às vezes a gente passa por momentos que a gente se abandona, todo mundo já se abandonou em algum momento da vida, principalmente quando passa por situações difíceis, términos, situações de desrespeito, perda de emprego, luto, enfim, várias. Tudo tem a ver com luto, né? Se a gente perder o emprego, a gente tá em luto. Se a gente terminar uma relação, a gente tá em luto. Enfim, vamos colocar na conta do luto. Esse autoabandono às vezes acontece por mudanças muito rápidas de rotina, de vida, e aí a gente se abandona. A gente muda o jeito de fazer as coisas, não consegue voltar para a origem daquele modelo que a gente tinha de fazer as coisas, e aí a gente se abandona, né? A questão é por quanto tempo eu vou me deixar largado lá no limbo, né? Porque isso vai reverberar na minha energia, vai reverberar na minha vida. E a gente perde o controle, começa a não conseguir mais entregar esse autocuidado, né? E aí, a gente precisa provar para nós que nós somos de confiança. Aparece no site terapêutico coisas muito interessantes, porque a pessoa, por exemplo, diz que não confia mais nela, e aí quando você fala, e como você volta a confiar? A pessoa fala, não faço ideia. E como seria confiar em você? A pessoa também não consegue dizer. Mas é quando você pergunta, você tem alguma pessoa que confia em você? Aí a pessoa fala, tem. E aí, o que essa pessoa fala? Né? Por que ela confia em você? A pessoa traz do porquê ela é confiável. E olha que doido, a gente entrega a confiança para os outros, mas para nós mesmos não. A gente se negligencia demais da conta, né? Então eu começo a recuperar essa confiança em mim fazendo o que eu faço pelos outros, me tratando como eu trato os outros, né? Porque às vezes a gente trata os outros melhores que nós. A gente confia mais nos outros do que em nós próprios. E a tendência dessa cilada é que a gente esteja atraindo pessoas não confiáveis. Porque a gente não confia, traz gente que a gente não confia também. Entendeu? A jogada. Então, começar com pequenos combinados. Então, assim, se eu me abandonei, eu falei que eu ia fazer atividade física, eu não faço. Eu falei que eu ia agir corretamente em uma ação que às vezes eu tenho dificuldade e eu não agi. Eu falei que eu ia ser pontual e eu não fui. Tudo isso precisa ser revertido em doses homeopáticas, né? Então eu vou lá e faço um combinado comigo de 10 minutos de caminhada, por exemplo, se eu não tô conseguindo me exercitar, né? Então eu vou lá e... Oi, eu vou lá, eu tô falando sobre fazer combinados conosco mesmos de novo, sobre o autoabandono, né? E como voltar a ter confiança em nós mesmos. Então, se eu tô com dificuldade de me exercitar, eu vou lá e me proponho fazer 10 minutos de atividade, 10 minutinhos de caminhada, e eu vou lá e cumpro isso comigo mesma e volto a fazer esses acordos, né? Se eu tô com dificuldade de sair sozinha, aí eu vou lá e marco um date comigo mesma. E vou até o date, né? Porque se eu tivesse marcado com alguém, eu iria. Então, comigo também eu vou. Eu começo a me colocar num lugar de importância. Eu resgato esse elo de importância comigo mesmo. Eu volto a interagir, né? Com a minha própria essência. Eu volto a valorizar a minha própria essência, né? E aí acontece uma coisa que é assim, né? Eu primeiro me dou um voto de confiança para voltar a confiar em mim. E quando eu volto a confiar em mim, eu percebo que a vida tá cuidando de mim. Porque a vida cuida de nós.
até quando a gente acha que ninguém tá vendo, que ninguém tá prestando atenção, naquelas fases que a gente acha que Deus esqueceu que a gente existe, né? Que as coisas começam a se enrolar, principalmente quando a gente tá muito triste, teve algum gatilho em relação ao trauma, a gente fica esquisito, né? Então, esse elo de confiança, esse compromisso, ele faz a coisa ressurgir, né? Ó, Ryude, tudo bem, Ryude? Eu tô com saudade de você, viu, seu sumidinho? Hoje a gente tem práticas evolutivas às 9h. Tenta entrar, tá bom? E eu vou para São Paulo fazer um encontro presencial, porque eu tô morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais também, que faz muita diferença, né? Bom, eu tô aqui falando sobre a importância da gente voltar a confiar em nós, da gente voltar a fazer acordos e combinados com a gente. Então você chegou na hora certa. E aí, por exemplo, a gente também tem uma visão de que a gente não é bem sucedido em alguns aspectos da nossa vida. Isso eu escuto também em Unânime, no set terapêutico. E aí eu preciso entender o que é ser bem sucedido pra mim, né? Porque hoje pra mim ser bem sucedida tem mais a ver com ter paz em primeiro lugar. Oi, João Pedro. Só gente querida. Nossa, e o João Pedro tem uma energia muito parecida com a do Ryude. Por isso que vocês dois estão aqui. Eu tô falando da importância de voltar a confiar em nós mesmos. Vamos bater esse papo, gente. É uma live rapidinha que eu faço no meu horário de almoço. Tô fazendo todo dia. Então a gente bate esse papo aqui, essa prosa, pra ter uma semana boa, né? Pra pensar. Então, assim, o que é ser bem-sucedido pra você, né? Você vai lá e escreve. Ser bem-sucedido pra mim é ter paz, é ter um núcleo de pessoas ao meu redor que eu possa confiar, é conseguir me movimentar, fazer atividade física, visitar a natureza sempre que possível, estar no meio da natureza. Ser bem-sucedida pra mim é ter meus animais com saúde em casa, né? Minha família felina com saúde, os meus familiares com saúde, os meus amigos com saúde. Ser bem-sucedida pra mim é ter o meu trabalho com presença e responsabilidade. Quando eu entrego o meu trabalho com presença e responsabilidade, com amor, eu me sinto muito bem-sucedida. A remuneração financeira ela é importante para que a gente se sinta bem-sucedido, mas a gente entender qual é essa remuneração financeira que eu quero receber, né? Atualmente, como que essa remuneração financeira acontece? Porque, assim, se a gente pensar que as pessoas consomem o nosso trabalho por confiança, elas nos pagam porque elas confiam em nós, elas nos contratam porque elas confiam em nós, se eu não confio em mim mesmo, as pessoas também não vão confiar, entende? A gente dá o tom de como a gente vai ser tratado. Até eu falei na live passada, né, que surgiu essa prosa. Se eu não me amo, a gente tava falando o seguinte, por que eu me atraio por pessoas que não gostam de mim? E aí eu trouxe a frase, né? Se eu não gosto de mim, provavelmente eu vou atrair pessoas que também não gostam. E a coisa da confiança tá no mesmo raciocínio, né? Se eu não confio em mim mesma, eu vou atrair pessoas que também não confiam em mim ou que eu também não posso confiar. Então é sempre isso, né? Os outros são sempre um espelho de nós, eles estão espelhando coisas. Por isso que às vezes a gente é magoado nas relações, a gente demora pra entender, pra perdoar, mas no fim das contas a gente atraiu aquela pessoa para um aprendizado próprio, né? A pessoa fez o que fez, muitas das vezes nos desrespeitou, muitas das vezes nos humilhou, muitas das vezes não teve consideração, traiu nossa confiança, nossa lealdade. Mas o que ela está ensinando? Como me tratar, né? Porque se o outro me desrespeita e eu aceito que ele permaneça na minha vida, eu estou dizendo que eu mereço ser desrespeitado. Se o outro falta com lealdade comigo e ele permanece na minha vida, eu estou dizendo que tudo bem não ser leal. Mas é tudo bem mesmo? Porque para mim não é tudo bem, né? Ser leal é uma condição importante para que eu me desenvolva também no meu núcleo, no meu clã, em todo o meu entorno, né? Ter lealdade com o meu trabalho, ter lealdade com os compromissos que eu assumo, para mim faz muito sentido, né? Faz mais sentido do que não ser, né? Então é isso, a gente precisa aumentar essa métrica nas relações, a gente precisa aumentar essa métrica no nosso campo de consciência, sabe? Porque a gente tem muitas crenças que dizem que não somos bons o suficiente,
A gente tem muitas crenças que estão dizendo que a gente não merece o melhor. A gente tem muitas crenças que estão dizendo que a gente tem que ser comodista e aceitar as coisas como elas são. E a gente perde esse elo com a gente. A gente perde esse elo com a gente. E a gente não pode se perder da gente, né? A gente não pode, porque a gente tá nessa vida é fechado com a gente mesmo, né? Mas aí a gente cumpre combinado com um monte de gente, a gente faz pelos outros que a gente não faz por nós e acha que tá tudo bem. Ah, é assim minha vida. Não, não é, né? É a história da máscara de oxigênio. Se você tá no avião e você tá com seu filho, com seu pai, com sua mãe, se você colocar a máscara primeiro em você, você ajuda eles. Se você põe a máscara primeiro neles, você apaga e não ajuda ninguém, né? Então, esse jeito de pensar, que a gente cuidando da gente, a gente tendo saúde, a gente consegue ser melhor para os outros, faz a gente inverter a lógica das coisas, né? Que nem se eu tô com a minha saúde ruim, né? Não tô conseguindo fazer as tarefas de casa, não tô conseguindo me exercitar, não tô conseguindo trabalhar direito. Como eu vou ser bom para um relacionamento? Como eu vou ser boa para um amigo? Como eu vou ser boa para meu pai, para minha mãe? Como eu vou ser boa para um filho? Como eu vou cuidar? Não vou, né? Eu vou dar o meu mínimo será o meu máximo, que é o que o pessoal gosta de dizer hoje, né? Então entender que em momentos a gente está sendo medíocre mesmo nas relações, tanto com a gente quanto com os outros. Porque a gente é medíocre. Às vezes a gente não entrega nada e fala, tá bom, é isso, né? Eu quero fazer um elo também com dessa conversa, com um dos encontros que a gente fez, falando dos sonhos. Que sonhos a gente ainda quer nutrir, que sonhos ainda fazem sentido para nós. A gente abandona os sonhos por crenças que a gente coloca num lugar de não rolou para mim, isso aqui não é para mim. Eu decidi que eu vou viver uma relação assim, porque do outro jeito não deu certo. Entende? A gente vai ficando comodista com as relações, com as oportunidades, porque a gente acha que não merece mais. E se a gente pensar que somos co-criadores da nossa realidade, para que acredita no mínimo de energia, no mínimo de quântica, no mínimo de poder do inconsciente, a gente está criando uma realidade toda hora. Toda hora. E às vezes eu estou criando minha realidade a partir de crenças ruins, a partir de crenças de não merecimento, de crenças de desimportância, de crenças que estão me levando para o buraco, né? E aí eu tô lá, exercendo meu trabalho com maestria às vezes, exercendo meu trabalho com presença, mas acreditando que eu não mereço ser melhor remunerado. E aí eu não serei melhor remunerado. Eu vou estar contando moeda no final do mês sempre, porque é sempre isso, é sempre isso, é sempre isso. Então, esse resgate da confiança, voltar a ter confiança em nós, é fazer acordos e combinados novos. Nas relações a gente não faz isso. Você namora a pessoa, 3, 4 anos. Você vai ficar sem conversar sobre acordos esse período, ou você vai ficar voltando lá e falar, esse acordo que a gente fez no começo, dá pra mudar? Que isso aqui não tá bom? Vamos aprimorar esse acordo? A gente não faz isso. Nas amizades, começa a sair do trilho, você chama a pessoa e fala, amigo, vem aqui. Isso aqui que você está fazendo não tá muito bom para nossa amizade. A gente comunica os incômodos. A gente faz nossos novos acordos. E por que com a gente não dá esse tempo de olhar no espelho e falar, vem aqui, queridinha. Tá fora do prumo. Tá fora de base isso aqui que você está fazendo. Vamos lá, vamos recalcular essa rota. Por que a gente não faz isso com a gente? Por quê? Que a gente fica num lugar de tá bom, vamos tocar o barco do jeito que tá. Não, se chama para uma conversa. Se ponha na sua frente. Se chame a sua atenção. Se dê um up. Fale, vamos lá, você tem potencial para cobrar mais pelo seu trabalho. Você tem potencial para ter melhores amigos do que esses que você tá tendo. Que no final de semana você convida para fazer as coisas e você nunca tem companhia. Porque os seus amigos só fazem o que eles querem. O que você quer, eles nunca fazem. Você pode ter melhores amigos do que esses. Você pode ter amigos mais disponíveis, mais dispostos a serem recíprocos na amizade. Você não pode? Pode. Você pode ter pessoas mais ponta firme para a hora que você precisa. E aí é sempre esse jogo. Como eu estou sendo nas relações? Sempre essas perguntas. Como eu estou manifestando as relações? Esses dias eu estava conversando com o pessoal, a gente falando sobre estar disponível para os outros. E aí uns amigos estavam falando, essa pessoa
quiser me precisar de mim 3 horas da manhã, liga pra polícia, né? E aí eu escutei isso e depois eu levei essa reflexão para um grupo, né? Que é o seguinte, eu, por exemplo, a gente aprende muito nas amizades, né? Muito nas amizades. Por isso que a gente tem que escolher amizades boas. E eu tenho hoje amigos que são esses amigos que se você ligar 3 horas da manhã eles vão te atender. Eu tenho esse tipo de amizade. E aí eu percebi que eu dormia com o celular no silencioso. Então eu falava, eu quero ter uma amizade que me atenda 3 horas da manhã se eu precisar, mas o meu celular tá no silencioso. Não, eu durmo com o meu celular pra tocar. Se alguém precisar de qualquer coisa e me ligar 3 horas da manhã, eu também estou disponível. E por isso eu também tenho amigos disponíveis às 3 da manhã. Entende? Então, às vezes, a gente quer também uma postura de um lugar que a gente não ocupa, né? Então, sempre pensar, eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso melhora muito as relações. Entrou aqui o Jardim. Eu não sei o nome da pessoa. Hilde, você tá achando excelente a reflexão? É Jardim Cosméticos Naturais. Eu acho que é minha vizinha do bairro, não tenho certeza. Depois escreve seu nome aqui para mim. Então, assim, eu me trato como eu gostaria que as pessoas me tratassem. Eu trato as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. E aí a gente vai... sua amiga. Você acredita que eu tenho uma vizinha que tem uma loja de cosméticos e parece esse nome? Depois eu vou mostrar pra vocês que parece. Que eu não tô doidinha da Silva. Bem-vinda, viu, Loise? Então, assim... Eu dou o tom da minha vida. Eu sou um co-criador da minha realidade. Eu faço da maneira que eu acho... É que você escreveu aqui, eu fui ler, Hilde. Chama a Loise para participar do grupo de práticas hoje às 21h, online, 1 horinha de encontro. Quem quiser, quem estiver aqui assistindo a live, pode entrar. São meus convidados para conhecer o trabalho, tá, gente? É bem legal. A gente faz o Theta Healing, a gente medita junto. A gente fala aí dos perrengues. E vai se alinhando aí num processo terapêutico em grupo. É bem interessante, viu? O grupo tem 3 anos já, vai fazer 4 esse ano. Então, voltando à reflexão, confiar que a vida tá cuidando de nós ajuda a gente a cuidar de nós melhor também, né? Então, assim, eu sempre acreditei que as coisas melhoram pra mim. Então, assim, eu nunca morei numa casa pior do que a outra. Eu sempre me mudei para casas melhores. E aí eu gosto sempre de fazer um recorte quando eu começo a falar de bens materiais, porque a gente não dá para falar de bens materiais, de cocriação material, se a gente não tem necessidades básicas supridas. Então, assim, se a minha vida não tá, tô passando fome, não tem como você falar em cocriar um bem material, né? Você precisa resolver essa questão da escassez, resolver isso, né? E a gente atende pessoas em vulnerabilidade, com todo respeito a essas histórias, sem colocar nessa conta de a pessoa está criando essa realidade para ela. Essa linguagem a gente não tem com pessoas em vulnerabilidade. Esse diálogo que eu tenho aqui aberto acessam pessoas que têm aí necessidades básicas supridas. Todo mundo já comeu, todo mundo tem o que comer, todo mundo tem um celular, né? Agora, quando a gente está lidando com pessoas em vulnerabilidade, a gente dialoga de outra maneira, a gente fala de uma maneira que seja acessível para aquelas pessoas. Mas aqui o diálogo é esse. Então, se eu tenho necessidades básicas supridas, eu vou conquistar coisas melhores sempre e vou conseguir, inclusive, ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade. Essa é a chave que a gente precisa virar. A gente tem questões que vão permear o nosso meio. A questão do inconsciente, a gente compartilha pensamentos, a gente tem um consciente coletivo. Mas, assim, como eu, sendo responsável pela cocriação do meu entorno e da minha própria vida, melhoro o entorno também, entende? O entorno me influencia, mas como eu influencio o entorno a ser melhor? Dá pra entender? O tempo todo a gente tá trocando essas informações. A gente faz parte de um todo, a gente faz parte do uno, né? Mas se eu entro numas de, eu não mereço, a minha vida tá horrorosa, eu não mereço isso, eu não mereço abundância, eu não consigo mudar minha realidade, eu estou contribuindo para que o entorno também acredite nisso. Agora, se eu acredito que é possível escolher melhores governantes, que nem agora esse ano de eleição, que eu posso escolher como votante
pessoas que vão falar minha língua e que vão lutar pelas coisas que eu acredito. Se eu acredito que dá pra gente poupar os animais de sofrimento e eu vou conversando e vou trazendo essa ideologia, as pessoas vão acessando, as coisas vão melhorar para todo mundo. Se eu acredito que eu posso estimular um amigo a ter uma casa própria, a ter um bem material que vai facilitar a vida dele, que vai ajudar que ele facilite a vida de outras pessoas, eu estou fazendo bem. Isso não é ser capitalista, materialista, né? A gente está no mundo material, a gente ter coisas materiais faz sentido, né? Então, como eu faço isso sem ser egóico? Como eu faço isso sem ficar servindo a matéria de uma maneira a não me conectar com a minha alma e o meu espírito? Né? A gente é um espírito vivendo uma experiência material. Se eu tenho esse avatarzão aqui, é porque o meu espírito está aqui fazendo a coisa acontecer. Mas o corpo também precisa ser visto. O corpo também precisa ser cuidado, né? Não tem como. O meu interno vai refletir o meu externo, né? E aí, falando de cuidado, a gente não está falando de estética ou só de academia. A gente está falando do que eu me alimento. Eu vou ficar me alimentando de comida morta? Eu vou ficar me alimentando de sacrifício? Eu posso escolher comer comida viva? Eu posso escolher comer comida nutritiva? Né? O que eu posso fazer pela minha alimentação? Eu vou escolher ficar me nutrindo de violência, de séries violentas, de séries macabras, de assassinatos, de sofrimento, de violência? Ou eu vou escolher me nutrir de boas coisas, de ver coisas que são evolutivas, coisas que vão alimentar a minha alma? A gente tem muitos corpos para alimentar, nós somos mais de 7 corpos. A gente tem o corpo físico, mental, espiritual, energético. A gente tem vários corpos para nutrir. Né? Se eu tô aí com energia baixa, eu vou lá, me nutro, coloco o pé na grama, faço uma meditação, uma respiração, eu vou nutrir meu corpo energético, eu vou nutrir minha alma, eu vou nutrir meu espírito. Então a gente tem muitas tarefas. Inclusive a gente não tem nem tempo de cuidar da vida dos outros, porque a gente tem 7 corpos para cuidar. É muita vida aqui dentro para cuidar, né? Então essa autorresponsabilidade, ela vai trazendo a gente para um lugar de manifestação, de co-criador da nossa própria realidade. Se a gente consegue mudar comportamento nosso, mudar trauma, mudar padrão, se reconectar com a nossa essência, a gente vai acreditar que a gente pode fazer mais coisas, entende? Então é muito nossa responsabilidade cuidar da gente. E se eu cuido de mim, eu cuido do meu entorno. Se eu me aprecio, eu aprecio o meu entorno. Né? Eu li até uma frase da semana que fala que a quantidade de belezas que tem no mundo é a minha capacidade de notar. Tem coisa bonita por aí demais. Tem feiura? Tem feiura. A gente é luz e sombra. Mas eu vou ficar olhando só pra feiura? Só para as coisas que me irritam, que me incomodam, que me entristecem? A gente não pode ser relapso com as coisas. A gente não pode ser desconexo. Mas eu posso escolher andar em beleza. Eu posso escolher andar em beleza. Eu quero escolher andar em beleza. E como que eu faço isso? Sendo um pouco mais coerente com o que eu falo, penso, acredito, manifesto, com as coisas que eu escolho, né? Por exemplo, uma vez eu escutei uma frase no budismo que eu nunca mais esqueci, que fala assim: não vá a lugares em que as suas virtudes não apareçam. Todo mundo já esteve em lugares que não se sentiu visto. Porque a gente sabe quando a gente é querido, a gente sabe quando a gente é respeitado, a gente sabe quando a gente é amado. A gente sabe quando a gente é bem-vindo, gente. A gente sabe onde a gente é bem-vindo. Então não faz sentido a gente ficar indo em lugares que as pessoas não nos apreciam, que a gente não consegue trocar ideias num campo mais ali da nossa essência. Por que a gente vai, às vezes? Por carência, por comodismo. E a gente fica se violentando, estando em espaços que somos desrespeitados, que não somos valorizados. Tudo isso faz mal para nossa alma, tudo isso faz mal para o nosso espírito. Tudo isso atrapalha a nossa evolução. Ah, eu posso ir num lugar que a minha virtude não apareça para levar virtudes? Posso. Mas eu vou consciente que eu vou chegar lá e vou estar contribuindo com aquele lugar. Mas às vezes eu vou num lugar para me retroalimentar também, para trocar essa figurinha. Né? Aí a gente reclama no final da semana: nossa, que energia baixa, nossa, tô sem energia, nossa, que tristeza. Claro, você tá só sendo sugado muitas vezes, você tá em lugares que a pessoa não enxerga nada que você faz, a pessoa não elogia uma coisa que você faz, a pessoa não olha pra você. Tem lugares que você chega, a pessoa não te olha, ela fica no telefone, vai falar com você, tá com a cabeça baixa, tá falando de problema. Tem gente que só gosta de virar caçamba na gente. E aí você tá escolhendo ir onde? Em lugares que você é ouvido, visto, validado, entendido, compreendido, ou você tá indo em lugares que ninguém te enxerga? Tem isso também. Às vezes a gente não é visto. Então a gente precisa se ver, gente. A gente precisa se enxergar em totalidade. A gente precisa
colocar as cartas na mesa, sabe? Falar, isso aqui meu é uma feiura, isso aqui meu não dá mais, esse comportamento que eu tenho é horroroso, isso aqui que eu faço é muito legal, isso aqui que eu faço é lindo de morrer, isso aqui que eu faço ajuda muita gente. A gente precisa aprender a fazer essa regulação, a gente precisa aprender a se validar, a gente precisa aprender a ver potencial em nós, né? Porque senão é isso, a gente vai ficar em lugares que ninguém vê também. E aí é isso, a vida não tem graça, a vida não tem nada, aí eu tomo remédio pra depressão, pra ansiedade, pra TDAH, pra não sei o que lá, não sei o que lá, e a vida vira tomar remédio, né? Então, assim, dá pra viver uma vida sem remédios, dá pra viver uma vida sem remédios. A indústria farmacêutica quer falar que não, mas dá, né? Às vezes você precisa do remédio pra ser um apoio emocional, pra te ajudar a sair de uma crise, tudo bem, mas você não precisa viver uma vida inteira tomando remédios. Você pode se autorregular, você pode fazer tratamentos homeopáticos, você pode buscar cura na natureza, cura nos alimentos. Que nem, por exemplo, tem gente que não pode comer farinha branca. Não pode comer. Se nutrir de farinha branca, vai ser desnutrido. É isso. A energia branca, ela tira a energia vital de um monte de gente. Aí você vai comer? Você sabe que faz mal, você vai comer? Tem gente que toma leite, tem lá síndrome do intestino irritável. Não pode consumir nada de origem animal, né? Nada de leite, lactose. A pessoa vai lá, mas eu depois tomo remédio. Seu corpo tá falando que não é pra você comer leite por algum motivo. Seja evolutivo, seja o que for. Não é pra comer, não é pra tomar. E aí você vai lá e toma. Você tá sabendo que tá fazendo mal pra você. Eu tenho questões de diabetes na minha família, horrorosas, né? De ancestrais. Tiveram muitos problemas com diabetes. Eu já cresci sabendo. Não posso consumir açúcar. Na minha casa nem tem açúcar. Às vezes algum sachêzinho pra visita que só gosta de açúcar. Mas assim, se eu consumir açúcar, eu fico com taquicardia. Me dá uma batedeira. Então eu sei que não faz bem, por que eu vou comer açúcar, né? Então assim, a gente saber o que faz bem e o que faz mal. A gente precisa se revisitar, bater esse papo com a gente, para que a gente volte a nos fazer bem. Às vezes a gente fala que os outros fazem mal pra nós, mas a gente também tá se fazendo mal danado, tá? Então a gente começa segunda-feira com essa responsabilidade de fazer aí bater um papo com a gente, colocar as cartas na mesa com muita sinceridade e ter um date com a gente. A gente precisa se levar pra passear, a gente precisa se reconectar com a gente, se ver em totalidade, tá bom? É muito importante. E eu espero vocês, tá? Quem sentir de participar, hoje às 21h. Me manda uma mensagem aqui no privado ou me escrevam no WhatsApp também. Tem meu telefone, eu sempre deixo na bio, meu telefone novo. E aí vocês se conectam comigo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, para quem conseguiu ficar aqui até o final. Amanhã eu abro outra live, eu tô fazendo sempre na hora do almoço. Na hora que eu paro pra almoçar, eu nem almocei ainda, eu já entro. Às vezes eu almoço primeiro, porque eu tô com muita fome. Mas hoje eu tomei um café reforçado, então deu pra segurar, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos juntos. A gente é uma obra em construção, não estamos prontos, nunca estaremos. Eu acho que a gente só precisa fazer combinados com a gente. De entregar esse corpo saudável pra Terra, da gente se devolver saudável pra Terra, a gente recebeu esse corpo saudável, a gente devolve ele saudável. A gente fazer combinados de estarmos cercados de pessoas que querem evoluir, que querem subir, que querem se melhorar. A gente não precisa escolher as pessoas por coisas... exemplo, a pessoa tem um vício, sei lá, não quero essa pessoa. Não, a gente pode conviver com uma pessoa com vício, desde que ela queira se melhorar, certo? Então, a gente escolher melhor nosso entorno, a gente escolher melhor a nossa comida, a nossa bebida, do que a gente vai se alimentar, o que a gente vai assistir, o que a gente vai ler. Se nutram de boas coisas. Estamos combinados? Então, a gente se vê amanhã. Um beijo. E para quem for entrar no grupo, a gente se vê hoje de novo. Tchau, tchau.